Pode aplaudir o nosso Deus? Glória a Deus. Nós não podemos perder a oportunidade, né? Você pode sentar. Você que nos visita, obrigado pela tua presença. Depois a gente vai te apresentar. Mas nós vamos para a palavra. Vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos falar justamente, como eu disse, hoje é aniversário da igreja. Porque a igreja, ela teve o início em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Até aquele momento, os discípulos eles estavam reunidos. E Jesus disse, sobre a tua palavra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E naquele dia, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens que estavam reunidos. E Pedro prega, e foi em cima daquela palavra de Pedro que a igreja foi edificada. Palavra que Pedro pregou naquele dia. Então Pedro não é o fundador da igreja. Fundador, quem criou a igreja foi Jesus. Ela nasceu no Pentecostes e ela foi edificada em cima da palavra que Pedro pregou naquele dia. Então, vamos para Atos capítulo 2. E às vezes, queridos, antigamente eu tinha uma visão um pouco errada, né? A mídia tinha uma visão um pouco errada e as pessoas às vezes perguntavam para a gente, você é crente? E aí quando a gente falava que era crente, a pessoa falava assim, engraçado, eu pensava que crente tinha uma cara feia, era bravo, cara fechada, mas eu vejo você uma pessoa diferente, alegre. Eu falei assim, mas todo crente é alegre, por que o crente tem que ser carrancudo, né? A pessoa que está do seu lado aí está com a cara carrancuda, fechada? Tá não, né? Olha o sorriso colgate, sorriso lindo aí do seu lado, né? Ser cristão é ser alegre. Porque, queridos, nós já sabemos o final da história. Nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos o final da história, nós sabemos tudo, porque a palavra de Deus já nos disse tudo que nós precisávamos saber, e nós temos algo que o mundo não tem. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Então o cristão é alguém que tem paz. Não é remédio que dá paz. Quem dá paz é Deus que nos dá paz. É o Espírito Santo que nos dá essa paz. Então vamos lá para Atos capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre a descida do Espírito Santo. E hoje, né, nós temos que homenagear os nossos embaixadores, turma campeã, né? Mais medalha. Gente, não tem onde mais colocar troféu de embaixador na igreja. Nós vamos ter que construir uma sala só para essa turma. As mensageiras não estão atrás não, vai ter o campeonato agora, elas já estão fera. Estou sabendo que essas meninas, Lulu, essa baixinha sabe tudo de Bíblia, gente. Desafio você a desafiar ela, hein? Atos capítulo 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que quer isso dizer? Alguns
Outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. A palavra-chave que eu gostaria que a gente meditasse nessa noite é justamente o que quer isso dizer? O que significa isso? O que significou o Pentecostes? O que aconteceu naquele dia que mudou a história da humanidade? Porque até aquele momento Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha ressuscitado, os discípulos estavam escondidos, eles estavam num local reunidos, orando, estavam ali 120, eles estavam quietos ali, eles estavam com medo. Eu fico imaginando que eles estavam em oração, mas era oração silenciosa, e um falava com o outro, ora baixo, mais baixo, porque tem muita gente. Porque se você for num local aonde isso aconteceu, nesse cenáculo, nós tivemos lá, e é uma rua estreita, como todas as ruas dentro da Jerusalém antiga, e fica num andar superior da casa, e todas as pessoas passavam em frente. Então qualquer barulho iria fazer com que as pessoas ficassem agitadas e levassem a atenção para ali. Então aqueles homens, eles estavam ali com medo, porque Jesus tinha acabado de morrer, Jesus tinha ressuscitado, mas, queridos, eles estavam ali sendo perseguidos, porque os soldados estavam procurando os discípulos, porque eles acreditavam que o corpo de Jesus tinha sido furtado, que Jesus não tinha sido ressuscitado. Então não havia entre os discípulos aquele temor muito grande do que iria acontecer. E, queridos, de repente aqueles homens ali estavam reunidos, e a palavra diz que, olha, você vê, não precisa de tanta agitação, o Espírito Santo veio. Eles buscavam, eles pediram, o Espírito Santo veio. Ele desceu naquele lugar. Porque Jesus disse, vocês vão esperar até que Ele venha. Antes que Ele venha, não comecem a obra. Queridos, nós precisamos estar com o Espírito Santo para começar a obra. Não se faz obra, simplesmente, a obra de Deus não se faz com boas intenções. Você não consegue fazer a obra de Deus com uma boa organização, lógico que tem que ter, mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer a obra. Sem Ele nada podemos fazer. E os discípulos estavam aguardando. Por isso que eu e você, nós temos que entender que se você tem um ministério, você quer fazer algo para Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se encher do Espírito Santo de Deus. E nessa série de Pentecostes, eu falei tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo, tudo aquilo que afasta o Espírito Santo, nós falamos aqui nesses dias. Então, se eu quero fazer a obra de Deus, eu tenho que me aproximar do Espírito Santo de Deus, eu tenho que deixar Ele me encher, eu tenho que deixar Ele transbordar na minha vida. Se a minha vida tiver algo que impede o mover do Espírito Santo, não vá fazer a obra, porque você vai fazer na força do seu braço, e você não vai conseguir o objetivo. Às vezes nós imaginamos a obra de Deus como números, porque nós olhamos pelo mundo, né? Mas se formos olhar números, nós iríamos nos frustrar com Jesus, um homem cheio do Espírito, que morre na cruz sozinho. Iríamos nos frustrar com Paulo, que morre decapitado na prisão. Iríamos nos frustrar com essas pessoas. Mas essas pessoas, elas transformaram o mundo. Esses homens, eles estavam ali, e até aquele momento nada tinha acontecido além da morte de Jesus e a sua ressurreição, que já foi algo espetacular. Mas com a descida do Espírito Santo, a igreja nasce. E, queridos, ali o mundo se divide em dois: antes e depois de Cristo. A história foi transformada com a descida do Espírito Santo naquele lugar. Coisa fantástica, né? Quando o Espírito Santo chega, ele muda a história. Eu conheço pessoas que estavam nas drogas, conheceram Jesus e a sua história foi transformada. Pessoas que não tinham expectativa, conheceram Jesus e a vida mudou. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela está depressiva, queria se suicidar, e ela ouviu uma palavra do Evangelho. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração dela, e aquela palavra do Evangelho transformou a vida dela, e a vida dela se tornou outra vida, ou seja, antes do Espírito e com o Espírito. É assim que é a sua história. Na verdade, a sua história é uma história antes do Espírito e outra com o Espírito Santo. Amém? A sua história é assim? A minha história é assim. O Espírito Santo nos deu uma novidade de vida. Só isso aí já era motivo para você dar um glória a Deus e pular lá no teto, né? Só isso daí. Mas, queridos,
E aqueles homens, quando o Espírito desce naquele lugar, ele atrai uma grande multidão. Uma coisa que eu quero que você entenda é que Pentecostes foi único. A descida do Espírito foi uma única vez, ele se manifestou dessa forma. Você, pastor, vai acontecer outro? Não. Ele desceu, ele evidenciou que ele chegou, ele fez isso na vida dos discípulos de Jesus, as colunas da igreja, dos apóstolos. Ali começa o mover de Deus através daqueles homens. Então hoje você vai receber o Espírito Santo, você vai ficar cheio do Espírito Santo, mas o fogo descer, a língua, aquela coisa toda, as línguas de fogo, isso foi para aquele dia. Então às vezes a gente fica querendo que aconteça isso, mas o Espírito Santo ele está em você, morando dentro de você, na sua vida. Às vezes fala, pastor, eu queria tanto estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer encher. Imagina esse copo, se esse copo tiver com alguma outra coisa, como é que eu vou encher ele com água? Eu tenho que esvaziar o que tem para colocar água. Assim você tem que se esvaziar de todo rancor, toda mágoa, todo pecado, para se encher do Espírito. Porque o Espírito, o nome é Espírito, o quê? Santo. Santidade e pecado não andam junto, né? Então, como você pode ter o Santo de Deus transbordando numa vida cheia de coisa errada, né? Aí a pessoa fala, eu quero ser cheio, mas aí Deus fala, então se esvazie. Aí a pessoa não quer se esvaziar porque ela, não, eu não quero largar esse pecado é tão legal, eu gosto desse pecado, né? Eu gosto dele, mas aí não tem como Deus entrar numa vida que está cheia de coisas que não agradam a Ele. E aí, queridos, quando o Espírito chega, lá em Babel, o que aconteceu? As línguas foram repartidas e as pessoas não se entendiam. Aqui em Pentecostes, todos se entenderam. O Espírito Santo traz entendimento. Primeira coisa, ele traz entendimento. E as pessoas que estavam ali eram pessoas de várias partes do mundo. Os judeus, que moravam em outras regiões, eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E já aproveitavam e ficavam alguns dias. E pegavam logo a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então, e era a festa da colheita, né? Então eles já aproveitavam, já estavam ali mesmo, porque as viagens eram longas, não havia avião, não havia carro, então as viagens eram longas e custosas, então já ficava logo esse tempo. Então tinha muita gente, a cidade estava cheia de pessoas, e você imagina, olha como é que as coisas funcionavam naquela época. Pentecostes, celebrando a colheita, e as pessoas que vinham de fora, elas aproveitavam e trabalhavam ajudando nas colheitas. Então havia mão de obra, a cidade estava empolvorosa, cheia de pessoas, comércio, festa, e o Espírito Santo vem sobre aqueles homens. E a Bíblia diz que Pedro, aquele homem que estava orando em silêncio, ele agora começa a pregar com autoridade. Porque, queridos, o Evangelho, ele só vai ser conhecido se nós falarmos. Você ser um crente bonzinho não resolve nada. O Evangelho tem que ser pregado. Nós pregamos vivendo. O nosso estilo de vida é uma pregação e nós damos o nosso testemunho. Hoje o nosso grupo discipulado foi muito bom, que a gente compartilhou justamente sobre isso. Uma coisa é evangelizar e outra coisa é testemunhar. Jesus falou que nós deveríamos ser testemunhas. O que a pessoa que testemunha fala? Ela não vai falar de Deus, ela vai falar do que Deus fez na vida dela, né? Agora, se eu vou sair na rua, imagina, eu vou lá na rua, encontro uma pessoa que eu nunca vi, que não me conhece, e falo, olha, Deus fez isso, isso, isso na minha vida. A pessoa, legal, bom. Agora, quando eu chego para um amigo meu, que me conhece há muito tempo, quando eu chego e falo, olha, você sabe como é que estava a minha vida, olha como é que minha vida está hoje. Isso é o quê? Testemunho. O testemunho tem um poder de impactar. E, querido, você tem que testemunhar das grandezas de Deus na sua vida. Você não pode ser aquele cristão que fica só no seu mundinho. Nós temos que falar das grandezas de Deus para as pessoas, porque o que é isso dizer? E nós vamos ver o que é isso, o que isso quer dizer, né? Primeiro, o que é isso quer dizer, né? A primeira evidência que uma pessoa está na plenitude do Espírito é uma nova língua. É interessante que a igreja, ela fica muito ligada à questão de língua estranha, e não vou entrar na questão
teológicas sobre isso, a questão do glossário, isso você vai aprender no discipulado. Você fala, pastor, onde eu vou aprender isso? No discipulado. Mas eu ainda não estou. Procura o pastor Jonathan, depois que ele vai te falar como você vai conseguir entrar no discipulado. E no Revivo agora nós vamos abrir depois novas turmas de discipulado. Mas uma nova língua, olha o que Tiago capítulo 3, versículo 1 em diante diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Por acaso, podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Olha, primeira evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo de Deus, é uma nova língua. Ou seja, é a nova forma de falar. Queridos, aquele que xingava não xinga mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que tem a maledicência não vai ter mais, aquele que fala mal do próximo não vai falar mal mais. A língua muda. Se não mudou a língua, corta ela. É melhor você entrar no céu sem a língua do que ir para o inferno com a língua gigante, né? Então a primeira evidência, e o texto ele é muito claro, quando ele diz que eles começaram a falar uma nova língua, e essa língua que eles estavam falando era das grandezas de Deus. A nossa língua tem que falar das grandezas de Deus. O nosso dia a dia é falar das coisas grandes de Deus. Aí você chega para o irmão, para falar mal do outro irmão. Não concordei com fulano, não gosto de fulano. Isso aí é o quê? Você está glorificando a Deus? E às vezes nós fazemos isso dentro da própria igreja, gente. Com irmãos nossos da igreja. A gente fala mal do irmão, derruba outro ministério. A nossa língua não pode falar contra o nosso próprio corpo. Ela está dentro do corpo. Ela tem que falar para abençoar. Nós temos que exortar os irmãos. Mas sempre quando você for exortar, sempre pensando nele se tornar melhor. É assim que nós trabalhamos. Então tem que haver uma nova língua. Segunda coisa, o que quer isso dizer? Olha, tinha pessoas de várias nacionalidades, pessoas de vários lugares diferentes, e aqueles homens eram galileus, e eles falaram, olha, não são esses homens galileus. Gente, o Galileu era considerado o caipira, porque eles moravam ali perto do Mar da Galileia. As pessoas cultas, elas moravam em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, ali perto dos palácios. O Galileu não, ele estava lá embaixo, porque para você ir para a Galileia, você descia até o Mar da Galileia. Então aqueles homens estavam lá embaixo, eles estavam perto dos campos, perto do lago, pescando. Então aqueles homens, eles começaram a falar, eles estavam cheios do Espírito, eles não estavam cheios de pompa. Ou seja, antes eles esperavam que quem falasse? Os sacerdotes, os fariseus. Agora os caipiras estavam falando das grandezas de Deus. Uma coisa que eu aprendo é que não é o título que fala. Não é o título. Quem fala é você. Por isso é que é vida na vida. Ou seja, aqueles homens, versículo 14, você vai ver depois que eles ganharam um grande impulso para testemunhar. Aquilo que está dentro de nós não pode ficar contido em nós. Queridos, eu e você, nós temos que testemunhar. Nós temos que ter impulso para testemunhar. Você está no seu trabalho,
Observe as pessoas que chegam. Às vezes a pessoa chega perto de você amargurada. Ela precisa ouvir falar de Deus. Quantas vezes, né? A gente sai para fazer algo, para trabalhar em alguma coisa, aí você começa a conversar com a pessoa, quando de repente você está falando de Deus, e aquilo que era para ser meia hora, vira 2 horas. Esses dias eu estava fazendo um culto numa empresa, toda semana nós fazemos culto em algumas empresas, e eu estava lá fazendo um culto, e falando, né, das grandezas de Deus, e eu comecei a observar o dono da empresa chorando, aí os funcionários, vários chorando, eu olhei e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? E aí geralmente é 15 minutos, né? Aí quando eu estava terminando, eles, vamos cantar mais um cântico? Aí eu, tá bom, vamos cantar. Aí depois o outro, aí falou com o dono, a gente pode cantar mais um? Aí eu falei assim, meu Deus do céu. O Espírito Santo estava ali, as pessoas, elas querem, elas precisam ouvir as grandezas de Deus. Elas precisam ouvir as coisas de Deus, não é o título que fala. Não é o pastor que fala, é você que fala. As pessoas que estão próximas a você, elas precisam ouvir das grandezas de Deus e é você que vai falar. Você não pode passar a bola, né? Já vi igreja que o pessoal fala o seguinte, nós pagamos o pastor para isso. Não, meu irmão, você não paga o pastor para isso. A nossa igreja, a gente trabalha no discipulado Vida em Vida, e no Vida em Vida nós aprendemos que o papel de discipular, de evangelizar, é de cada um dos crentes. Porque aquele seu amigo, eu não tenho porta para ele, mas você tem a porta para chegar nele. Então nós temos que falar das grandezas de Deus. O que quer isso dizer? Havia uma intrepidez tão grande naqueles homens, que eles começaram a falar com autoridade. Olha, aqueles homens, eles, pela quantidade de pessoas, primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram, depois 5.000, sacerdotes começavam a se converter, a cidade começou a se encher de cristãos, ou seja, o Espírito Santo começou a tocar no coração das pessoas. Então, quando nós começamos a pregar, as pessoas vão ouvir o Evangelho, porque, queridos, não importa o que está acontecendo hoje, o que importa é o que vai acontecer amanhã. Às vezes as pessoas estão tão apegadas àquilo que está acontecendo hoje, mas amanhã nós vamos estar diante do Senhor, para sermos julgados pelos nossos pecados, pela nossa vida. E às vezes nós ficamos tão preocupados com o agora, com o hoje, que estamos nos esquecendo de falar do que vai acontecer amanhã. Por isso que a igreja não pode parar, você não pode parar. Olha, eu tive uma experiência muito forte, isso mudou muito a minha vida. Com 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa. E o que aconteceu? Muitos jovens, e logo depois, acho que eu estava com 23 anos, já estava preparando para casar, e eu comprei um apartamento. E aí um colega meu, e era aquele monte de jovens, alguns não queriam saber de Jesus, era só festa. Porque a juventude, né, ninguém pensa que vai morrer, né? Todo mundo acha que a morte é só para velho, né? Mas quando você vai no cemitério, você descobre que morre mais jovem do que velho. É raro chegar aos 70, aos 80, igual a Esther chegou. É raro chegar, gente. Poucos chegam, a maioria fica pelos 30, 20, 40. Se você for ver no cemitério, o que tem de gente com menos de 20 anos que morreu é um negócio fantástico. Então, esse amigo meu, eu estava preparando para casar e tinha comprado um apartamento. E eu cheguei no trabalho, eu trabalhava de escala, de turno. E cheguei no trabalho, 11 horas da noite, 11h30. Aí um amigo meu falou assim, rapaz, você comprou um apartamento, né? E eu falei assim, eu vou ter que comprar também, eu vou ter que casar, né? Porque a minha namorada engravidou, né? Vou ter que casar agora às pressas, né? E aí no final no horário, às 6 da manhã, eu te passo o contato lá, te dou o endereço. Aí combinamos de manhã eu passar os contatos para ele. Isso, 3 horas da manhã, o rádio de comunicação, a pessoa começou a falar assim, ambulância, chama a ambulância da emergência. Aí falou do acidente desse rapaz. Quando eu cheguei, ele estava caído, um vaso de pressão explodiu, ele voou a 9 metros. Você imagina, 9 metros ele foi projetado e quebrou o pescoço. Queridos, no velório daquele homem, eu chorei. Porque eu falei de tanta coisa com ele, mas eu não falei de Jesus. Eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, mas eu não falei. No velório daquele rapaz, eu me cobrei muito por aquilo. E eu falei, a partir de hoje eu vou ser um crente enjoado. E eu passei a ser enjoado mesmo a partir daquele dia. Tanto é que eu levei vários colegas meus para Jesus. O que quer isso dizer? Olha, igreja, alguns, né, imaginam a igreja como um aeroporto, chegam, saem sem haver relacionamento.
Mas a igreja, queridos, é um lugar de relacionamento. Nós temos aqui na igreja os grupos de vida em vida. Ontem mesmo, um dos nossos grupos, a gente estava lá na nossa confraternização, comendo uma carne junto, né, batendo um papo. É tão bom quando você tem um grupo de relacionamento. Igreja é grupo de relacionamento. Nós precisamos de pessoas. Você tem um departamento infantil, você tem tanta coisa na igreja, né? Olha, o que é isso dizer? Que você tem que se importar com a dor do irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se preocupa com a dor do irmão. Você tem que se preocupar. Como é que esse irmão está assim? Ora por ele. Vê os jovens, em vez de criticar, chama um jovem para conversar. Leva na sua casa, né? Leva para tomar um café. É tão bom quando você começa a se importar com a dor do outro. Talvez você não sabe, mas tem muitos jovens na nossa igreja. Alguns vieram de fora estudar. Não tem família aqui, vieram de fora. Alguns vieram trabalhar, não tem parentes aqui. Então procura se ligar, né? Vamos almoçar lá em casa, é tão bom, né? Quando você recebe um convite para comer na casa de alguém, né? É maravilhoso isso, gente. O que é isso dizer? É que nós passamos a nos importar uns com os outros. A dor do irmão é a sua dor, a alegria do irmão é a sua alegria. Tinha até um cântico antigo que a igreja cantava, né? Onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites em dia serão. Onde há amor, tudo tem solução. O que é isso dizer? Capítulo 2, versículo 11. Havia um espírito de louvor, sem murmuração, nada de conversas de crise. Eles adoravam, eram pobres, mas falavam das grandezas e das riquezas de Deus. Queridos, quando você vive uma vida plena das grandezas de Deus, você fala das grandezas de Deus. No capítulo 4 de Atos, você vai ver aqueles crentes sendo açoitados, adorando na prisão. Vocês vão ver aqueles crentes passando por lutas, mas adorando ao Senhor. E você fala, mas pastor, eles eram masoquistas. Não eram não, meu irmão, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo, no meio das perseguições, dá glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você não está sendo perseguido, é porque você não está vivendo a vida cristã. É na escola, você vai ser perseguido, meu irmão. É no trabalho, você vai ser perseguido. A coisa começa assim, né? Eu lembro no trabalho, né? Logo que eu entrei, eu sempre falei que eu sou crente. Nunca escondi isso. Aí o pessoal começa a debochar. O Eldo não faz porque é crente. Ele não faz porque... Tudo era assim. Mas depois, as pessoas começam o seguinte: você pode orar por mim? Rapaz, eu estou com um problema assim, você pode orar pela minha família? A coisa começa a mudar. Aí depois elas falam, quando é que é o culto na sua igreja? Aí elas vêm. Mas se você quer viver o evangelho de Jesus, você vai passar por perseguição. Aí tem gente que vem a primeira perseguição, eu não suporto, não aguenta. Meu irmão, você não vai aguentar ser pastor. Até o disque silêncio a gente tem que suportar. Vem tudo para tirar a paz. A gente faz a calçada cidadã aqui, a prefeitura vem multar. Porque é a igreja. Mas vocês colocaram uns negócios ali na calçada. Falei assim, mas nessa rua tem um monte de gente que colocou. Mas você é a igreja, você vai ser perseguido. No seu trabalho eles vão olhar para você e falar assim, por que você não fez desse jeito? Uma vez uma pessoa falou um negócio comigo interessante, na outra igreja que eu pastoreei, teve um irmão que teve um problema, e saiu na mídia, e uma repórter ligou para mim, e eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Tem gente que já fez coisa pior, por que vocês estão em cima dele? Aí a repórter falou o seguinte, pastor, do crente a gente espera algo diferente. Ali eu falei, uau, tomei uma bofetada de luva. Seremos perseguidos, meu irmão, seremos perseguidos. Se você não suporta a perseguição, você não suporta o cristianismo. Aqueles homens, eles estavam sendo açoitados, mas eles estavam sendo açoitados e sendo perseguidos pelo Evangelho. É pelas coisas de Deus. Então eles cantavam, eles adoravam, porque eles sabiam quem era Jesus e o que eles estavam fazendo. Ou seja, eu não sei como é que uma pessoa consegue ficar longe da igreja. Tem crente que,
Ah, pastor, estava vendo um jogo, eu não sei como é que troca o culto por um futebol. Consegui entender, quem vai trabalhar eu até entendo. Mas por uma novela, por um filme, consigo entender isso. Gente, estou com dor de cabeça. Jesus cura! Ou cura ou não cura? Vem para a igreja com dor de cabeça que você vai sair daqui sem. Na hora do louvor, a dor de cabeça vai embora na hora, né? Ou vai ou ela dobra. É assim, né? Minha mãe que tinha essa matemática, né? A gente nem dava mais desculpa. Mãe, eu estou passando mal, não vamos para a igreja não. Jesus cura, vamos para a igreja. Mas gente, ou a gente vive o evangelho, ou como nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? A cura está aqui na casa de Deus. O remédio está aqui, porque aqui nós juntos, nós somos o corpo de Cristo. Por que nós reunimos? Não tem como ser igreja em casa, porque aqui nós somos o corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e Ele ministra em todos nós. Está com um problema, vem para a igreja, Jesus vai dar resposta. Está com dificuldade no casamento, vem para a igreja. Vem arrastando, mas vem. E você vai ver Deus trabalhando na sua casa, na sua família, você vai ver Deus fazendo os milagres. Porque aonde está o corpo de Cristo, o poder de Deus é liberado. O poder é liberado. Há um poder muito grande sobre a vida da igreja. No capítulo 3, versículo 1, você vê Pedro e João, que já estavam cheios do Espírito Santo. Eles poderiam ficar em casa, né? Mas tão cheios do Espírito Santo. Mas eles foram para onde? Foram para o templo. Né? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, cara, o capítulo 2, o Espírito Santo desce, esses caras estão cheios do Espírito Santo. Capítulo 3, eles vão para o templo. E lá no templo estavam quem? Os sacerdotes. Tinha algum sacerdote com o Espírito Santo? Tinha não. Não tinha. Às vezes falam, não vou naquela igreja não, aquela igreja está vazia. O pessoal não tem Deus não, tem Deus naquele povo. Meu irmão, se Ele está aqui, milagre vai acontecer na porta da igreja. Foi o que aconteceu na porta do templo. Jesus, Ele chegou e distribuiu para nós o poder. Aqueles discípulos receberam o Espírito Santo. E quando eles chegam na porta do templo, Pedro e João, aí chega um homem e fala o seguinte, estava lá aleijado. Pedro e João disse assim, não temos prata, nem temos ouro, mas no nome de Jesus, levanta e anda. O que eles tinham? Poder. Lá dentro do templo não tinha poder, mas eles estavam levando o poder para dentro do templo. Eles precisavam ir? Precisavam, porque eles tinham que incendiar a vida das pessoas. Às vezes nós somos soberbos, aquela igreja o pessoal está frio. Não é a igreja não, meu irmão. A igreja nunca vai estar fria. Nunca. Porque quando nós nos reunimos, o poder está aqui. O poder está na igreja. Agora, às vezes, nós estamos frios, porque nós estamos tão preocupados conosco, né? Está preocupado com o irmão, preocupado com a vida do outro, aí nós nos esfriamos. Aí quando nós nos ligamos nas grandezas de Deus, quando você cuida dos negócios de Deus, Ele vai cuidar dos seus. Você cuida dos negócios de Deus, Ele vai cuidar dos seus filhos. O meu avô foi um grande exemplo para nós como cristão. O meu avô, ele criou os filhos na igreja. Mas só as mulheres ficaram, os homens desviaram. Mas meu avô nunca deixou o evangelho por causa disso. Ele permaneceu firme, cuidando das coisas de Deus. Meu avô, ele andava longe para ir para o culto. E naquela roça não tinha energia, não. E ele ia numas passadas largas e a gente ia correndo atrás dele. Né? E ele chegava, era o primeiro a chegar na igreja. Culto domingo de manhã, de noite, durante a semana. Meu avô ali, cuidando das coisas de Deus. E Deus foi cuidando dos seus filhos. Um por um foi voltando. É interessante que alguns voltam antes, outros só voltam na hora de morrer, né, mãe? Mas volta. Quando volta, morre, né? Mas cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Ele vai cuidar do seu negócio, da sua empresa. Conheço empresários que toda segunda-feira, nenhuma máquina liga. Ele fala o seguinte, ó, o culto começa às 8, no horário de trabalho. Nenhuma máquina funciona. Só depois que o pregador termina a palavra. E até hoje, nunca eu vi ele chegar para um pregador, nunca chegou para mim e falou assim, ó, termina o culto 8h30 por causa do
do trabalho. Uma vez um gerente novo, eu estava até no dia, o gerente novo não conhecia como é que funcionava. Ele falou, até 8h30, né? Aí ele falou assim, aqui não. Aqui até a hora que Deus tocar no pregador. A hora que ele falar o amém, a gente volta a trabalhar. Deus tem primazia. Cuida dos negócios de Deus. Ele vai cuidar dos seus. Fala das coisas de Deus, que Ele vai abençoar você. O que quer isso dizer? Sinais e prodígios são sinais de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Queridos, muitos lares estão doentes, precisam ser curados. Muitas famílias precisam ser curadas. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E só vão ouvir se você falar. A igreja, ela vai entrar na casa das pessoas através de você. O Evangelho vai entrar na casa do seu amigo através de você. Não espere o pastor ir na sua casa, não. Fala assim, o pastor vai ir lá. Não, meu irmão. É você que é o Evangelho. Hoje no nosso grupo Vida em Vida, eu estava testemunhando, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, um jovem que era desviado, ele se converteu num retiro igual o Reviva. E se converteu e transformou. Ele e a esposa se converteram, transformaram mesmo. E a primeira coisa que ele fez, 2 semanas após a conversão dele, ele me ligou e falou, pastor, eu vou fazer um café lá no hotel Ilha do Boi, estou chamando meus amigos pessoais, o senhor iria? Eu falei assim, vou. Perder um café no hotel Ilha do Boi é ruim, o café lá é top. Eu vou com vontade, né? É porque eu vou falar o que Deus está fazendo na minha vida. Eu queria que você estivesse lá dando um apoio, né? Eu fui. Cheguei lá, ele reuniu os amigos, tomamos aquele café, e ele falou, olha, Jesus mudou a minha vida. E começou a falar e a chorar. E os amigos dele começaram a chorar também. Aí daqui a pouco foi puxando todo mundo para a igreja. Eu só fiquei ali comendo entre um pão de queijo e outro, eu só ali, na intercessão. O que quer isso dizer, meu irmão? As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não precisa de mais nada para falar do Evangelho. Você já tem a maior força que existe na história. O Espírito Santo criou a terra, Ele estava pairando sobre as águas. Ele fez Maria conceber Jesus sendo virgem. Todos os milagres de Jesus foram pelo impulsionamento do Espírito Santo. E Ele está em você. Mano, eu pensei que eu ouvi um glória a Deus aqui que ia estourar a igreja. Ele está em você, meu irmão. Ele está dentro de você. Nada pode deter a igreja. Nada pode parar a sua vida. E hoje nós celebramos o aniversário da igreja. A igreja nasceu em Pentecostes com o Espírito Santo de Deus. E Ele continua vivo, agindo hoje com poder na vida da igreja. Ele quer agir na sua vida. Eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar. E eu queria chamar aqui na frente